Você conhece o aplicativo Curiosidades Amino? Nele você vai encontrar as mais diversas e interessantes curiosidades do mundo, fora as inúmeras enquetes e quizzes para testar o seu conhecimento, além de ter um chat exclusivo para os usuários, onde você pode interagir e conhecer outros curiosos como você. Siga o nosso perfil, que vamos escolher 100 pessoas para seguir de volta. Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Acredite ou Não. Antes mesmo de nós habitarmos a Terra, ela era um lugar bem diferente. O nosso planeta já passou por diversas transformações nos últimos 4,5 bilhões de anos, e ela já foi muito mais hostil e selvagem do que nós imaginamos. Em alguns casos, se tornou um local inóspito e inabitável. O céu era laranja e os oceanos verdes. Sim, sabia que nosso céu nem sempre foi azul? Há 3,7 bilhões de anos, acredita-se que os oceanos eram verdes e os continentes negros. E que o céu tinha uma coloração alaranjada. Os oceanos eram verdes por conta da oxidação do ferro, que era dissolvido na água e liberava uma espécie de ferrugem esverdeada. Os continentes eram negros por conta do resfriamento da lava, e não havia plantas para cobri-los. A razão para o céu ser azul, atualmente, é por conta do oxigênio em nossa atmosfera, mas ele era bem escasso há 3,7 bilhões de anos. O composto que dominava nosso ar era o metano. E quando a luz solar batia em nossa atmosfera e entrava em contato com o gás, era possível ver uma coloração alaranjada no céu. O planeta cheirava a ovo podre. Nem tudo é baseado em teorias. Cientistas garantem que sabem como a Terra cheirava há bilhões de anos atrás. E era algo nada agradável: ovos podres. A razão disso é que os oceanos estavam cheios de bactérias que se alimentavam do sal da água. Elas transformavam o sal em sulfeto de hidrogênio, que é conhecido justamente por ser responsável pelo cheiro de ovos e carne podre. Utilizar esse termo foi uma forma dos cientistas serem educados. Se deixarmos de lado os termos científicos, podemos dizer que o nosso planeta possuía um agradável cheiro de pum no passado. O planeta era roxo. Quando as plantas começaram a crescer na Terra, elas não eram verdes. Segundo uma teoria, elas eram roxas. Assim, se víssemos o planeta do espaço há 4 bilhões de anos, ele seria roxo e não verde. Acredita-se que as primeiras formas de vida da Terra absorviam a luz solar de uma forma um pouco distinta. As plantas modernas são verdes por utilizar a clorofila para absorver a luz do sol, mas as primeiras plantas utilizavam o retinal, que causava a coloração em tons de violeta. E por muito tempo, o roxo foi a cor do nosso planeta. Há 1,6 bilhões de anos, após as plantas se tornarem verdes, acredita-se que os oceanos é que se tornaram roxos. Uma grossa camada de enxofre cobria os mares, e por conta disso, se tornaram incrivelmente tóxicos. A chuva ácida caiu na Terra por 100 mil anos. Quando a Era de Gelo terminou, algo tão terrível acabou surgindo. Os cientistas chamam esse período de intensas tempestades químicas. Uma maneira suave de dizer que a chuva ácida caiu constantemente dos céus por aproximadamente 100 mil anos. Essa chuva ácida era tão forte e pesada que derreteu parte das geleiras que cobriam o planeta. Só que no final das contas, foi uma das melhores coisas que já aconteceu ao nosso planeta. Ela jogou nutrientes no oceano e permitiu o surgimento de vida debaixo do mar. Enviou oxigênio para a atmosfera e ajudou na criação da explosão cambriana, evento que foi fundamental para o surgimento dos filos mais importantes do nosso planeta, e que aconteceu durante o período cambriano. De qualquer forma, foi um tempo bem terrível para o planeta, já que o ar estava recheado de dióxido de carbono e a chuva ácida envenenou o oceano. Isso significa que a Terra já foi tóxica e inabitável. O Ártico já foi verde e cheio de vida. Há 50 milhões de anos atrás, o Ártico era um local muito diferente. Esse era um período de tempo chamado de Eoceno, e o mundo era um lugar muito mais quente. Era possível encontrar coqueiros no Alasca e crocodilos nadando nas costas da Groenlândia. Até mesmo os locais mais ao norte do planeta eram cobertos de verde. Acredita-se que o Oceano Ártico já foi uma gigante lagoa de água doce cheia de vida.
Apesar disso, não era exatamente um local muito tropical, já que durante os meses mais quentes a temperatura não passava de 20 graus. Ainda assim, as partes mais ao norte do planeta já foram o lar de tartarugas, jacarés e os primeiros ancestrais dos hipopótamos, que precisavam adaptar sua vida em um local que ficava completamente escuro no inverno. Chovia magma líquido. Esse asteroide que levou os dinossauros à extinção, por incrível que pareça, não é lá grande coisa, se comparado com aqueles que nos acertaram há 4 bilhões de anos. Uma chuva de asteroides impactou a Terra, que se transformou em uma paisagem digna de um apocalipse. Os oceanos se tornaram tão quentes que acabaram evaporando. O calor gerado pelo impacto era tão grande que acabou evaporando os primeiros mares do planeta. Algumas partes da Terra chegaram a derreter. Diversas rochas se tornaram líquidas e se movimentavam como se fossem rios, em tempestades absurdamente altas. Para piorar ainda mais, algumas dessas rochas evaporaram e se tornaram parte da atmosfera. Óxido de magnésio se misturou com as nuvens, e o resultado era uma chuva de magma. Sim, nesse período, era normal chover magma quente ao invés de água. Insetos gigantes estavam em todos os lugares. Há 300 milhões de anos, o planeta era coberto por enormes pântanos, e o ar já era rico em oxigênio, que possuía uma quantia 50% maior do que hoje em dia. E isso resultou em um enorme surgimento de vida, que criou assustadores e imensos insetos que pareciam ter saído de um filme de terror. Para algumas criaturas, a quantidade de oxigênio na atmosfera era até exagerada. Insetos menores não conseguiam lidar com isso, então começaram a se tornar cada vez maiores. E de fato, muitos deles se tornaram imensos. Cientistas já encontraram fósseis de libélulas que possuíam o tamanho das atuais gaivotas, com asas que chegavam a medir 60 centímetros. Besouros gigantes andavam pela terra, bem como outros insetos de tamanho avantajado. Mas eles eram amigáveis. Já as libélulas não, pois pesquisadores acreditam que elas eram carnívoras. E aí, curtiu o vídeo? Então não esqueça de deixar o seu like, isso nos ajuda bastante a continuar crescendo com vocês. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, assim você receberá nossos próximos vídeos. Pessoal, até a próxima!